Brasil vai ser um país incrível a partir do momento que o povo brasileiro começar a não se contentar com pouca merda. Exato. Não aceitar Não tanto. aceitar. Você não precisa aceitar isso. Você não precisa aceitar que a sua escola seja destruída por droga. Você não precisa aceitar que o maior influenciador infanto-juvenil divulgue cassino. É a diferença do conformar e aceitar, né? Exato. Você não precisa se conformar com isso. Você não tem que se conformar com que o vagabundo que nós elegemos para ser um presidente conservador avançasse todas as pautas da esquerda. A partir do momento que o povo brasileiro começar a entender isso, a nação é outra. Mas desde a República tem sido desgraça atrás de desgraça, golpe atrás de golpe, entendeu? E gente cada vez mais medíocre nos governando. Muito bom. Eu não sabia desse ponto da história, não. Interessante. É isso. Fantástico estudar a respeito de monarquia, viu? Muito interessante. Porque para saber onde é que foi a chave aí, né? A monarquia, o Brasil era considerado... Eu acho que era assim, na época, eu posso estar falando errado, tá? Mas era a Inglaterra, segundo o Brasil. Olha só. Era isso. O Império Brasileiro foi o império mais respeitado no mundo inteiro. Durante quanto tempo, você sabe? Durante o período, principalmente, de Dom Pedro II. Tá. Né? Dom Pedro II foi talvez o maior brasileiro de todos os tempos. Ele foi tão importante que na França foi enterrado com honras, né? Quem diz o contrário diz o quê? Cara, eu acho que até mesmo os esquerdistas que são contra, por exemplo, o pessoal da esquerda que é contra o Império, qualquer coisa desse tipo, eles admiram também Dom Pedro II. Dom Pedro II é uma unanimidade no mundo e em quem estudou a monarquia brasileira. Foi o maior brasileiro de todos os tempos. Apesar de ter sido muito criticado. Por exemplo, o meu pai foi um estudante de semiótica e de quadrinhos. E ele estudava um camarada chamado Ângelo Augustini, que só fazia uma revista chamada Revista Ilustrada, na época do Império, que só fazia uma coisa, descer o cacete no imperador e no Império. Ficava lá satirizando toda hora. A liberdade é para isso, certo? E ele fez. E Dom Pedro II permitia. E por causa da crítica tão exacerbada dele, nas revistas, procurem aí, Ângelo Augustini, Revista Ilustrada. A crítica exacerbada dele contra, que é uma vergonha brasileira, né, que a escravidão, no Brasil, fomos o último país a abolir a escravidão. Então foi através das críticas de Ângelo Augustini. Mas a família imperial sempre foi pró-abolição, entendeu? Eles queriam fazer isso de qualquer maneira. E eles compraram uma briga muito grande. Inclusive, o golpe da República foi justamente por isso. Porque a família imperial tomou para si também essa questão tão séria, que era a questão dos negros. Né? E tem também toda a questão maçônica ali dentro e religiosa também, que só um historiador mesmo poderia falar a respeito. Muito legal. Mas eu, como curioso que sou e de ler a respeito, até mesmo pessoal da esquerda, pessoal da direita, não interessa, unanimidade. Dom Pedro II, o maior brasileiro, o maior governante, talvez que o mundo já viu. O mundo inteiro já viu. Então, essa questão, né? Tem que haver essa união, buscar de alguma maneira essa união, que eu digo não é concordar necessariamente com todos. Mas o conservadorismo, ele é isso. Entender o outro lado e falar, porque a gente tem hoje um país fraturado de diversas pessoas que se odeiam, não sabem por que se odeiam. Exato. O cara não sabe por que odeia o camarada que às vezes é petista, só porque ele recebe um auxílio e acha que é o Lula que tá dando. E não tem nem diálogo, vira uma... Então, a verdade é que é o seguinte... Existe um livro do Michael Oakeshott chamado Conservadorismo, que eu acho que assim, você que se diz conservador, pelo menos leia. O conservadorismo é a respeito de construir pontes e não de destruí-las de uma vez por todas. O que você gosta de colecionar? Cara, eu gosto de colecionar relógios que fazem parte de momentos importantes da minha vida. Ou seja, vale o momento em que você compra... E não o relógio. E não o relógio. Não o relógio. Entendeu? São relógios bons, alguns são mais caros, outros são mais baratos, etc. Mas não relógio. Eu acho uma coisa tão imbecil o cara chegar e falar, vou comprar um Patek Philippe agora, porque me falaram que é caro. Você não entendeu nada do que... Me falaram que é caro, não. Mas quem falou foi não vou citar o rapaz, mas tem a história dele. Só você procurar Patek Philippe. Não vou citar ele também, até porque gosto dele e acho que ele faz um trabalho bom. Mas ele foi comprar um Patek Philippe porque ele achava que é caro. Entendi.
É só por causa disso. Quando a grana bate num ponto onde você fala que vai fazer só porque vai. A verdade, cara, é que um relógio, ele é um momento do tempo, ele mostra o tempo, mas ele deve significar alguma coisa, para que quando você olhe para ele, você se lembre de algo. Entendeu? E todos que eu tenho lá são assim, invariavelmente. Nossa, entendeu? Você tá falando isso, depois eu vou te contar a história. Fala. Não, isso é fantástico. Relógio. Eu olhei na hora que eu falei assim, que da hora, cara. Esse aqui é muito especial. Fala pra mim. Não, agora não. E ele, olha, não passa na câmera como ele é. Mostra do outro lado como ele tá também, ó, esbudegado. E isso vale mais do que qualquer coisa. Eu não tiro esse relógio. Agora, é isso que eu tô falando. Pra você, esse relógio vale mais do que qualquer Patek Philippe. Você não consegue... Mas nem vai, lá vai eu começar a chorar, cara. Mas é isso aí. Não, isso aqui... Eu sei. Meus filhos lá que estão nos Estados Unidos, que eu morro de saudade. Então é isso. Dois meus filhos é isso. As coisas, elas não significam por elas mesmas. Eu tava brincando com o Vilela, isso aqui são rubis que vieram da Caledônia, não sei das coisas. Foda-se. Não é a casa mais cara, é o que a casa significa pra você. Não é o carro, os meus carros, é o que os meus carros significam pra mim. Eu os construí, você tá entendendo? Eu fui ali peça por peça, não os construí, mas o Anderson, que é o mestre dos carros, né? O mestre da forjaria, fez com amor da família dele. E isso importa muito mais do que a coisa. E hoje a galera acredita que é um Rolex. Esse Rolex vale 60... Mas é igual, eu tenho um Breitling que eu ganhei do meu pai, de formatura. A pulseira já... Mas assim, eu não nem arrumo, nem uso, porque eu tenho receio de usar e tá guardado. E assim... não é a coisa. Representa o Exato, momento, não é a coisa, é o que ele representa. Vamos voltar aqui. Ia te perguntar sobre a questão da legalização das drogas. Entenda a pergunta. Não legalizar, virar uma bagunça, tá? Mas regulamentar. Você entende que é difícil, eu mesmo tenho minha opinião, então perguntar isso, mas qual que é a sua visão no Brasil? O Brasil tá pronto para algo próximo disso? Cara, eu tive em Nova York agora e você sabe que a maconha tá legalizada lá. Pois é, então lá da Califórnia começou, Colorado, se não me engano, e vai que vai, agora tá a ideia... Cara, é uma coisa muito... Pra mim, como turista... E eu estudei também em Rotterdam, quando tava legalizando lá. Ou na Holanda. É uma coisa muito... Os coffee shops. Tem se tornado uma coisa muito desagradável.